Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias neste momento tão importante da liturgia, em que vamos refletir na palavra de Deus, no texto de Êxodo, segundo livro da lei de Moisés, Êxodo, capítulo 32. Êxodo, capítulo 32. Verso 17 em diante. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinha feito, queimou e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água e a deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que este povo é propenso para o mal, pois me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-os. E deram-no, e eu o lancei no fogo, e saiu o bezerro. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, ensina-nos a sermos pacientes e aguardar a Tua vontade. Ensina-nos, Senhor Jesus Cristo, a sermos pacientes para cumprir, para ver o cumprimento do Teu propósito, o Teu agir, a Tua glória, mostrando que Tu és Deus que intervém na história. Tu és Deus remidor, Tu és Deus aperfeiçoador pela ação do Teu Espírito Divino. Espírito esse que tem o poder de ressuscitar mortos. Ó Santo Espírito, eu te clamo, atua através da minha vida e dos meus sentidos para a exposição da Tua palavra. É o que eu te peço nessa manhã. É a alegria do meu ser acordar neste domingo e pregar a Tua palavra. Eu te suplico, Senhor Jesus Cristo, usa a minha vida e os meus sentidos em nome do Senhor Jesus. Abençoa e ilumina todos que se encontram aqui na Remanescente. Abençoa e ilumina com a verdade da Tua palavra a todos que nos assistem pela plataforma do YouTube. Em nome do Senhor Jesus Cristo, afasta, afugenta toda a hoste do mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. E nessa manhã, nós glorificamos e exaltamos o Deus Altíssimo, glorificamos e exaltamos o Senhor Jesus, glorificamos e exaltamos o Santo Espírito. Amém. Que texto trágico, né? Quão terrível é nos dias de hoje não estarmos atentos a buscarmos o fruto da paciência. Vemos que lá na segunda epístola de Pedro, logo no início do capítulo 1, Pedro fala de algumas virtudes que são adquiridas, que são implementadas sobre a vida do crente desde que ele busque o conhecimento da verdade, o conhecimento do verdadeiro Senhor Jesus Cristo. Abro um parênteses logo de início aqui, que é interessante que o apóstolo Pedro está combatendo alguns mestres gnósticos que buscavam um falso conhecimento. Esse falso conhecimento chama-se gnose. A gnose, ela é o respaldo filosófico de todas as seitas heréticas, desde maçonaria aos ritos esotéricos de seitas orientais. Todas as seitas esotéricas passam pelo respaldo do gnosticismo. E aqueles que aderiam ao falso gnosticismo acabavam se respaldando numa filosofia e numa doutrina que desencadearia no inferno e na separação eterna. É por isso que nós temos que nos apegar ao Senhor Jesus Cristo, pelo que Pedro nos ensinou. O verdadeiro conhecimento do Senhor Jesus Cristo produz em nós a fidelidade, produz em nós a longanimidade, a resiliência, a sabedoria. São 7 virtudes que, de certa forma, se entrelaçam, se interligam
com aquilo que Paulo escreveu também nos frutos do Espírito, na carta aos Gálatas, capítulo 5. Nós temos que ter essas virtudes em nossa vida, em especial a paciência. Muitos filósofos desse mundo usam a palavra paciência, principalmente num mundo imediatista como esse que nós estamos vivendo, em que nós estamos acostumados. Eu fico imaginando, nos dias de hoje, as crianças já nascem praticamente conectadas. Eu estava com a minha esposa lá num shopping center, aí vi uma menina, devia ter uns 4 anos de idade. Nós estávamos na seção de eletrônicos ali, e a menina já viu o notebook e já foi com os dedinhos nas teclas. Ela nem sabe o significado das teclas e das letras, mas ela já vai ali interagir com a tecnologia. Bem assim, olhamos as crianças nos dias de hoje também com o smartphone nas mãos. Elas ficam ali brincando, jogando, aprendem rapidamente a interagir com aqueles joguinhos e aprendem até mais rápido que os adultos. Nós ficamos, às vezes, catando milho, né? Digitando, lendo. Às vezes a gente também já está enxergando tão bem, não consegue enxergar e a gente fica ali numa demora, né? E às vezes os jovens tomam o smartphone da nossa mão. Você está demorando muito, tio. Você está demorando muito. É assim que faz, e numa rapidez incrível, digitam numa rapidez incrível. Ou seja, vivemos num mundo imediatista, e quando se trabalha a palavra paciência, que é a capacidade, a faculdade de esperar algo, esperar ser atendido, esperar algo acerca de um relacionamento, uma resposta, um resultado, as pessoas ficam ansiosas, desesperadas. Algumas pessoas enlouquecidas diante de situações difíceis não agem com paciência e desesperadamente, não aguardando a solução e nem buscando a solução correta, acabam por tirar até a própria vida. É complicada a questão da paciência. Quando entramos dentro das grandes corporações, vemos que dentro do tripé do sucesso para os grandes projetos empreendedores, é muito importante o tempo de prestação daquele serviço, a eficiência daquele serviço, que os clientes, principalmente nessa época em que as pessoas compram, semana de Black Friday, as empresas de logística estão aí trabalhando a todo vapor. Imagine a ansiedade daqueles que compraram por um bom preço, estavam esperando aí o Black Friday, e se a empresa de logística não entrega aquele produto no prazo, haja paciência. A paciência é uma virtude no cristianismo porque nós temos que entender o projeto de Deus, entender a forma e o jeito de Deus agir. Se você não ler a palavra de Deus, se você não tem o hábito de ler a palavra de Deus, você pode agir apressadamente e não compreender a forma e o jeito de Deus agir na vida dos personagens da palavra de Deus, porque os profetas não mentem como porta-vozes de Deus. Veja o profeta Samuel, que é levado à casa de Jessé para ali ungir o ungido do Senhor, né? Levado pelo Espírito de Javé, o Altíssimo, ele vai à casa de Jessé, ali ele se depara com os filhos, e ele já estava impaciente porque o Espírito falou, não é nenhum desses que já servem ao exército com Saul, não é nenhum desses, ainda falta um. E aí vem Davi, e ele ali unge com o chifre e o azeite, indicando que o poder de Deus estava sobre a vida de Davi. Ainda tratando acerca da paciência, veja na trajetória de Davi o tempo que demorou para ele se consolidar como rei da confederação de Israel, unificar as 12 tribos de Israel. É um processo um tanto que longo. Imagine na vida de José, onde Deus trabalhou na vida dele por meio de sonhos. E quanto tempo durou? Quantas lutas e percalços. Talvez muitos ficarão com pena, com dó. Muitos talvez se estivessem na posição de José, teriam blasfemado contra Deus, xingado Deus e ter se corrompido com os processos ali, com as pessoas com as quais ele desempenhou função. Sofri injustiça, vou praticar a injustiça. Muitos ficam no meio do caminho por conta disso. Mas não, nós vemos que a longo prazo, crendo pacientemente na promessa, na profecia de Deus revelada por sonho, ele alcançou o êxito
e a profecia de Deus a longo prazo se cumpriu na sua plenitude. Quão terrível é nós nos depararmos com um grande milagre de Deus e em questão de minutos, em questão de dias, meses, nós nos esquecermos daquilo que Deus fez e realizou na nossa vida. Isso é um sinal da ingratidão. Muitas vezes você não reconhecer algo que Deus fez por você, o agente que Deus usou para abençoar você, e de repente você despreza as pessoas, age com soberba, pois você alcançou aquilo que o seu egoísmo queria, e você se esquece que foi Deus que te colocou nessa situação. Coisa terrível. O rei Nabucodonosor provou na pele isso, e Deus nos mostra que é Deus que coloca, é Deus que permite que certos homens se estabeleçam no poder. Imagine que o povo de Deus pôde contemplar, em especial, os sinais desferidos por Deus contra os deuses do Egito. Ele disse que desceria com força. O anjo do Senhor ali com Moisés, ele disse: eu vou descer com força e com poder e derrotarei todos os deuses do Egito. Deus conduziu o seu povo até o Mar Vermelho e ali derrotou as 11 divindades. Não foram nem 10, foram 11, porque Faraó, ali diante do Mar Vermelho, também se considerava uma divindade. O anjo cumpriu, eles viram os sinais, provaram dos milagres de Deus, provaram dos cuidados de Deus. Quão terrível é que eles não suportaram 40 dias no qual Moisés requeriu que o povo atentasse, aguardassem em espírito o retorno do seu líder. Aquele mesmo mediador que invocava o poder de Deus, e o poder de Deus se manifestou na terra do Egito, dando vitória ao povo de Deus. O Mar Vermelho se abriu, eles viram a glória do poder de Deus se manifestando através dos elementos. Eles viram o fogo protegendo, a nuvem derramando o maná todas as manhãs. Quão terrível é! Terrível porque a impaciência ela leva a uma condição de nervosismo, a adrenalina eleva-se e a impaciência faz a pessoa simplesmente olhar para o próprio umbigo muitas vezes. A pessoa quer se livrar daquela dor e acaba cometendo atitudes bruscas. Quão terrível é, e para uma pessoa que às vezes também não tem tanto tempo de convertido, a pessoa ainda traz aquela bagagem de coisas do mundo, o imediatismo das coisas do mundo, e a pessoa quer levar toda essa bagagem para dentro da casa de Deus, do povo de Deus. E o agir e o trabalhar de Deus não é igual o agir e o trabalhar da Toyota, do toyotismo que está implementado sobre o mundo. Rapidez e eficiência. Nosso Deus é eficiente, mas Ele tem o tempo certo de atuar na vida dos seus filhos. Esse povo se esqueceu do Senhor e impacientemente, não aguardando as ordenanças do líder Moisés e que ele haveria de ficar em consagração durante um período esse de 40 dias, para receber a lei de Moisés, para receber a lei, a constituição, entre aspas, que haveria de reger a sociedade da propriedade particular de Deus, que era quem? O povo de Deus. As leis para organizar o povo quanto aos sacrifícios, na conduta de um irmão com o irmão, na conduta do casamento, da moralidade, como se aproximar de Deus, como efetuar as transações comerciais e financeiras. A lei de Moisés traria tudo isso em benefício para construir uma grande nação organizada sob os padrões da moral de Deus. Deus sempre quis habitar no meio do seu povo e quer conhecer este Deus, quer conhecer a santidade desse Deus. Nós temos que ler a lei de Moisés. É um elevado padrão que homem nenhum consegue se submeter à lei de Deus. Quando olhamos para a lei de Deus, para a santidade de Deus, como Paulo disse, nós nos constrangemos, porque somos pecadores. Somente o Senhor Jesus Cristo, por meio do seu sangue, nos dá capacidade, pelo agir do Espírito Divino, nos dá capacidade de podermos agradar a Deus. Por isso, com tudo, temos que glorificar ao Senhor Jesus, porque não temos condição alguma de agradar a Deus. Veja
que no capítulo 32, verso 1, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, cercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. A grande massa, em especial alguns líderes, se esqueceram do que Deus fez, se esqueceram do que Moisés orientou, e em especial até mesmo aquele a quem foi confiado estar mantendo o povo ali organizado. Contém a massa, contém o povo. Você sabe, Arão, que eles são um povo de dura serviço, um povo propenso ao erro, são murmuradores, queixosos, eles se queixam. Contenha a massa enquanto eu vou buscar de Deus a orientação, a lei que vai nos organizar como nação. Veja a inquietação, veja como o povo está inquieto, veja a ideia que eles dão: oh, cadê Moisés? Está demorando muito. Com certeza todos olhando para o seu marca-tempo. Naquela época não tinha relógio, mas eu imagino aqui, nos dias de hoje, as pessoas da mesma forma. Cadê Deus? Não vai agir? O marca-tempo, porque ele tem emprenhado na sua cultura o toyotismo, de eficiência e rapidez, na produção, na efetividade, na conclusão das coisas. As pessoas trazem na sua cultura pessoal, na sua bagagem pessoal, este imediatismo. E aí a pessoa busca para o seu desejo de adorar outras coisas. Coisa terrível, né? O espírito do homem clama em adorar o verdadeiro Deus, porque este espírito vem de Deus. Ciente deste desejo que o espírito humano tem de se encontrar com Deus, o diabo vai criar disfarces. Ele vai criar maquiagens em certas pessoas, vai pôr a maquiagem dele em certas pessoas, em certos objetos, em certos bens materiais, e as pessoas vão clamar pedindo bens. Veja que nos dias de hoje, sem citar nome, você vai adivinhar, né? Existem denominações que criam deuses para adorar, deuses materiais, deuses palpáveis. Eu faço uma campanha, pago uma campanha e recebo a minha casona no final da campanha. Eu passo uma fogueira lá, eu toco uma cornetinha de plástico, toco com um cajadinho de plástico, eu levo para casa uma arquinha de plástico, uma arca do concerto, uma réplica da arca do concerto de plástico, pago o desafio e recebo aquilo que eu quero, o bem material que eu quero. As pessoas estão ansiosas, inquietas e pagam qualquer preço, até mesmo como o povo aqui que vai pagar com aquilo que Deus deu como pagamento. Lembre-se que o povo ficou 430 anos na terra do Egito trabalhando como escravo. Escravo recebe salário? Não. Escravo trabalha de graça. Isso é um regime opressor de trabalho gratuito para enriquecer somente aquele que possui os escravos. Só que quando eles saíram do Egito, cumpriu-se uma profecia. Eles despojaram todo o Egito. Parecia um bando de escravos, guerreiros, que saquearam o Egito, tiraram toda a riqueza da maior potência econômica na época, que era o Egito. E o que eles receberam como premiação de Deus, a riqueza do Egito, eles usaram aquele pagamento, a riqueza que eles receberam, para a confecção de deuses. Veja que coisa terrível que eles estão dizendo aqui: levanta-te, faze deuses que vão adiante de nós. Deuses que vão adiante de nós. A gente tem que ter muito cuidado. Os verdadeiros adoradores andarão em espírito e em verdade. E o Espírito de Deus testifica no espírito do homem que somos filhos de Deus. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus que atua no nosso espírito. Mas tem pessoas sendo guiadas pelo espírito deste mundo, pelo espírito do Deus desse século, pelo espírito do príncipe das potestades do ar. E eles estão apegados a estes deuses que o diabo tem colocado na frente. As pessoas são inquietas, as pessoas buscam o que adorar, as pessoas buscam entretenimentos efêmeros. Aqui adorar na pessoa de um astro de televisão, um personagem do quadrinho lá, um líder político, e quem quer que as pessoas buscam em quem adorar, coisas palpáveis para adorar. E as coisas dessa terra não são permanentes, não são, serão destruídas por fogo.
E os seres humanos vão passar por um juízo. Nós que somos coroa da criação, vamos passar uma eternidade. Quão terrível é passar, se respaldar num Deus errado e passar a eternidade com um Deus errado num local de juízo, de pranto e tormento eterno. Faze-nos deuses para nos guiar. Quão terrível é que esses deuses guiam as pessoas para o precipício, guiam as pessoas para a destruição. O Senhor Jesus Cristo disse: não se pode servir a dois senhores, ou se serve ao Deus Altíssimo, ou se serve a Mamon. Mamon é o dinheiro. Veja como o dinheiro, de certa forma, compra, como o dinheiro faz as pessoas, às vezes, negociarem seus valores. Até que ponto você tem paciência para suportar as dificuldades, encontrar soluções pelo poder de Deus e não ceder àquilo que o dinheiro e as propostas que o inimigo coloca muitas vezes diante de você para negociar com os seus valores e até mesmo com o corpo. Alguns vendem até mesmo o próprio corpo pela questão de deuses, deuses Mamon. Não é à toa que existem a foto da Lucifera no papel moeda. Basta você olhar o papel, o dinheirinho que está na sua carteira. Sei que você deve ter uma notinha de 2 aí. Dá uma olhadinha que você vai ver que não é. O nosso Deus é invisível. Não dá para ser expressado em figura nem estátua. Mas tem um personagem aí que, se você rastrear, você vai descobrir quem é esse personagem que está na nota aí. Vou só te dar uma dica, né? O símbolo dos Estados Unidos, aquela que está com a tocha levantada, né? A Lucifera, né? A Semíramis, a mulher do Nimrod. Veja, no verso 32:2, disse-lhe Arão: tirai as argolhas de ouro das orelhas de vossas mulheres, dos vossos filhos, vossas filhas, trazei-ma. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. E este, recebendo-a das suas mãos, trabalhou o ouro com o burril e fez um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Vamos trabalhar a questão da liderança e ao mesmo tempo trabalhar com o coração e a mentalidade de todos aqueles que há muito tempo estão dentro da casa do Senhor. Aqueles que estão dentro da casa do Senhor. Quando observamos os ensinamentos que o Senhor Jesus Cristo assim transmitiu para os apóstolos, e os apóstolos implementaram sobre as igrejas, deveriam nortear a igreja ao longo de todo o processo e manter por essa doutrina: vós já estáis santificados por essa palavra. A palavra não poderia ser adulterada, porque esta palavra pregada pelos apóstolos, que foi pregada pelo Senhor Jesus, em cumprimento à palavra dos profetas, iria construir uma igreja parecida com a do Senhor Jesus Cristo. Mas olhe pelo retrovisor, olhe nos registros históricos, principalmente nos dias de hoje que antecedem a vinda do Senhor Jesus Cristo. O próprio apóstolo Paulo revelou que a apostasia seria um dos sinais da vinda do anticristo. Então isso mostra que houve uma desconfiguração das características da igreja. Houve uma desconfiguração da palavra de Deus. Ou seja, homens inescrupulosos, progressistas, liberais, tentaram readequar a palavra de Deus, especialmente ali depois da Revolução Francesa, quando houve uma invasão revolucionária contra a igreja na França, como voltar e desejar exterminar a igreja de Cristo. Daquela data em diante, principalmente, esses liberais, esses progressistas, vieram trazer uma readequação da palavra de Deus ao egoísmo humano, à cultura pagã humana. E nos dias de hoje, observemos os plágios, as paródias, os falsos deuses, as falsas religiões com seu Messias. Tem um falso Deus Pai, uma falsa Deus Mãe, um falso Deus Messias. Todas as falsas religiões estão esperando um falso Messias. Problema do quê? Problema de liderança. Moisés disse a Arão: Arão, você foi aquele que pegou o cajado da minha mão e realizou sinais. Você usou o poder, você sentiu o poder fluir pelo teu corpo. Contenha a massa, administra sobre a massa. Ele sabia bem o que era a massa. O povo que ele estava comandando, ele estava vendo o que o seu irmão Moisés estava passando. Ele cedeu à pressão.
Muito cuidado com isso. Ceder à pressão daqueles que estão ao nosso redor, dando ideias. Não faça isso. O que vale é o pragmatismo, ó. O que importa é ter gente aqui. Se eu tiver uma receita de 1 milhão de pessoas dando R$1, eu terei no final do mês uma receita de 1 milhão de reais. 1 milhão de pessoas dando R$1, eu terei 1 milhão de reais. Né? Ou seja, o que está funcionando? O que está fazendo aquilo render? E aí não pensamos, alguns líderes se esquecem de ler 1 Timóteo, 2 Timóteo e a carta a Tito, que são as epístolas pastorais, ali estão as regras de conduta para todos os pastores. Eles não leem aqueles textos, não leem o capítulo 6 da primeira carta a Timóteo e acabam cedendo à pressão do mamon, cedendo à pressão da lucifera lá, do dinheiro, e acabam utilizando estratégias ilegítimas que não encontram respaldo na palavra de Deus. E aí vemos falsos líderes conduzindo as pessoas com doutrinas enganosas. Veja, recentemente, um falso pastor dando entrevista para um outro ator lá, um humorista progressista. Ele lá relata acerca do pecado do seu filho, que é homossexual. E a sua filha é uma ex-lésbica, né? Aí a sua neta é uma ex-lésbica. Aí é interessante que ele fala, não, a minha filha tem uma espiritualidade lindíssima. O meu filho também tem uma espiritualidade lindíssima. Interessante que esse que se diz pastor, ele parece que se esqueceu do que está lá em Romanos capítulo 1. Interessante, né? Não citou em momento algum naquela entrevista para aquele humorista progressista a palavra de Deus. Como alguém que se diz pastor não cita a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus condena aqueles que praticam imundícia e atividades antinaturais. Talvez se eu for pôr na plataforma essa mensagem não vai entrar, né? Já sabemos como funcionam as coisas. Tem que falar em código aqui. Romanos capítulo 1 nos traz ali algumas orientações sobre conduta sexual. E esse falso líder se demonstra alguém que foi contaminado pela cultura pagã progressista deste mundo. Está ali, existem 500 mil de seguidores. Manter 30 seguidores dentro de uma igreja hoje é tão difícil. Imagine 500 mil de seguidores sendo orientados por um falso mestre. Imagine a consequência, né? Ah, mas o pastor tal falou. Você vai para o inferno juntamente com ele porque você creu nisso. Veja como João Batista pregava, porque ele tinha um compromisso, ele sabia que ele foi um ato milagroso de Deus. Sua mãe era estéril, ele nasceu de um milagre. Como homem consagrado, ele falava aquilo que tinha que ser falado. E o povo vinha, atendia a mensagem de Deus, seja ela dura, seja ela como seja, porque é palavra de Deus. É palavra de Deus, tem que ser seguida. Veja os profetas do Antigo Testamento. E por que hoje nós vemos tantos profetas cotonetes, que gostam de fazer cotonete, carinho no ouvido das pessoas? Não pode magoar. Ah, vamos andar aqui no fio da navalha, em cima do muro. Vamos fazer aqui um meio termo, um politicamente correto, agir com neutralidade, assim eu não desagrado nesse grupo, nem daquele. Você será condenado, os politicamente corretos são os mornos, vão ser vomitados da boca de Deus. Arão não aguentou a pressão, traz o ouro aí. Ele foi aquele que foi lá manusear, tratar, dá-se a entender que ele entendia da prática, da cultura de ourives, e ali confeccionou aquele demônio em forma de ídolo. Aqui é uma representatividade de um dos deuses da fertilidade, que vai assumir outros nomes no processo histórico. Ele vai receber o nome do Baal ao longo da história, de Dagon, outro deus da fertilidade. Era Apis, o deus da fertilidade, da agropecuária, para que o gado dos egípcios pudesse assim se multiplicar. Havia uma necessidade dos pagãos cultuarem esse demônio, e para cultuar esse demônio era um negócio terrível, porque existiam cultos licenciosos, prostitutas sagradas para cultuar o deus Apis. As pessoas eram irrigadas a vinho, é muito semelhante ao culto ao deus Baco, ao deus Dionísio.
As pessoas ali bebiam muito, ficavam completamente ali alucinadas, e o espírito de Apis, o espírito de Dagon, o espírito de Lucifera, de Ísis ali, ó, se impermeava, entronizava o corpo daqueles fornicários e faziam verdadeiras orgias sexuais. Veja, no verso 5, Arão, vendo isso, edificou o altar e disse, ele, apregoando, disse, amanhã será a festa do Senhor. Olha que coisa interessante. Ele confecciona um ídolo, uma representatividade do deus Apis, para aquele povo adorar, porque o povo quer algo, lembra que eu falei que o povo quer um deus palpável, um deus que se possa tocar? Ele faz o deus Apis e diz, amanhã vai ter uma festa para o Senhor, para o Deus Altíssimo. Tem uma igreja que faz isso, não tem? Tem. Teve uma convenção ecumênica aí esses dias, você viu? A vossa santidade, né? Convocou lá os líderes esotéricos e até infelizmente falar, né? Tinha um líder lá da Assembleia de Deus lá no meio, um presidente da Assembleia de Deus lá no meio daquela convenção ecumênica, né? E eles dizem estar cultuando o mesmo Deus, porque, como eu disse, o diabo ele cria algumas paródias, algumas religiões semelhantes, né? Tem pontos em comum, porque todas estão esperando uma espécie de Messias, então todas são bem parecidinhas. Então vamos fazer um laço aqui, uma amizade aqui. Olha, tem pecado ali dentro que eu não posso nem falar que essa mensagem não vai para a plataforma. Tudo aquilo que está condenado lá em Levítico 18, lá, eles praticam lá dentro. A portas fechadas, escondidinho. Não dá para citar o nome, talvez você possa deduzir aí. Mas estavam lá alguns líderes, até evangélicos, lá dentro, né? Eita, faz falta, né? Esquecimento, ingratidão, né? No mês de outubro, no mês da Reforma Protestante, se esqueceram que a igreja lutou para reformar a igreja e tirar toda aquela bagagem, aquele entulho pagão de dentro da igreja. Por isso que é uma draga, né? A gente vê que essa igreja ecumênica ela é uma draga. Toda espécie de ídolo, de demônio, consegue colocar o seu pedestal ali dentro daquela sede de igreja. Por isso que está dessa forma, para se estabelecer a nova ordem, a nova organização social e religiosa, pagã, satânica, que está sendo implementada com efetividade. Veja, sincretismo religioso, junção de todos os credos religiosos, credos pagãos com a santidade de Deus. Veja que ele fala no verso 6, no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto. Veja como os demônios pedem holocausto também, eles fazem paródias. Sacrifica um animal, derrama sangue, beba sangue. Tem até o culto ao vampiro nos dias de hoje, né? O diabo pega o Drácula lá, o filho do dragão, põe um personagem bonito, uma moça bonita e faz a mocinha se apaixonar pelo vampiro. E cria um romance, uma história bonita, né? Holocausto pro demônio, trouxeram ofertas pacíficas. Vamos apaziguar.